E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, resolvi abrir uma caixinha de pergunta no meu Instagram e eu falei, bom, por que eu posso responder isso no Instagram, sendo que eu tenho o meu querido canal no YouTube, onde eu posso responder as perguntas aqui por este vídeo. E vamos respondendo aqui a galera que mandou pergunta lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram, Renato Batista MBL, em todas as redes sociais você vai me achar assim, beleza? Então vamos começar. Bom, eu não vou, acho que ler o nome da... foda-se, vou ler o nome da pessoa. Vai, o Alan, Alan S. Richard. Daqui quanto tempo vai acalmar esse caos político no Brasil? Cara, sendo bem sincero, essas pessoas que estão hoje se manifestando eram aquelas pessoas que ficavam pedindo pro MBL fazer manifestação todo dia contra o PT. E obviamente a gente não fazia todo dia porque a gente tinha um mínimo de planejamento, de estratégia para fazer grandes manifestações que de fato impactassem na queda do governo petista. Então essa gente, em sua maioria, são aquelas pessoas e eles não têm muito o que fazer. Agora, isso vai esfriando com o passar do tempo. Eu não duvido eles ficarem, muitos deles, fazendo manifestações até o final do ano, até o Bolsonaro sair, né, e entregar a faixa pro Lula, mas, assim, as manifestações vão diminuindo cada vez mais de tamanho, né, e sempre teve essas pessoas fazendo isso. Bom, como vocês sabem, eu fui chefe de gabinete lá na Assembleia, e lá na Assembleia tinham dois acampamentos, um na frente e outro lá na lateral, perto do Parque Ibirapuera, de algumas pessoas que ficavam lá, umas 15 pessoas no máximo, ficavam lá acampadas. E ficaram por meses lá pedindo intervenção militar, impeachment do Dória. Então, assim, tem maluquinho pra ficar bastante tempo. Mas pode ser que vai durar até o final do governo do Bolsonaro, mas sempre diminuindo o número de pessoas nessas manifestações. Porque agora tem muita gente desavisada indo lá achando que tá protestando contra o PT. Isso também existe. Porque o MBL ainda não é um partido? Pedrim02. Cara, é o seguinte, pra o MBL se tornar um partido, precisa passar pelo processo de formação de criação de um partido. E esse é um processo muito complexo. Quando você olha na lei, você fala, poxa, eu colhei 500 mil assinaturas. Né? Parece fácil, tal, dividir nos estados, etc. Mas o problema não é esse. O problema é que você não colhe somente as 500 mil assinaturas. Você colhe, sei lá, 3 milhões. Porque os cartórios começam a negar. Também a gente sabe que tem muita interferência política nesses cartórios, começam a negar as assinaturas e tal. Então é um processo difícil. Com a nova legislação, você é obrigado a fazê-lo em 2 anos. O Bolsonaro tentou aquele Aliança pelo Brasil, depois acabou largando, mas um projeto que não deu certo. Então é um negócio difícil e custoso. Eu sempre defendi que a gente deveria tentar fazer isso, ao menos. Eu acho que ia ser uma missão muito legal de se fazer, quem sabe no futuro. O Alisson, você vê como positivo o resultado das eleições de São Paulo? Cara, vejo como positivo. Acho que você está se referindo à eleição do MBL. Se você olhar os números, a gente, para deputado federal, fez 350 mil votos com o Kim, e mais para estadual a gente fez 260 e tantos. É uma votação muito expressiva. Se tiver aquela coisa, se tivesse 2 mil pra cá, 2 mil pra lá, a gente ia estar todo mundo lá dentro e muitos iam falar que era um resultado genial e etc e tal. E a gente sabe que na política, às vezes, por um pouquinho ali, um pouquinho aqui, as pessoas acabam não interpretando o resultado da maneira que deve. Mas foi um resultado muito bom, sim. A gente desempenhou muito bem. O Ronaldo Bueno, acho que pelo menos metade dos deputados e senadores bolsonaristas vão pro lado do Lula. Cara, com certeza, não tenho a dúvida disso. Você vê ali no caso, até de muitos do PL, inclusive, você vê lá no Rio de Janeiro, o Romário, por exemplo, ele não teve lá muito apoio do Bolsonaro, já meio que brigou com o Bolsonaro, não fez campanha pra ele. É um cara que provavelmente vai estar na base do governo Lula no Senado, não tenha dúvida disso. E grande parte da bancada bolsonarista, metade ali, são pessoas do Centrão, né, que foram governo de todos os governos, foram base do governo de todos os governos. O Arthur Sanches Álvares, vai dar Flamengo na Supercopa, Renatão? Cara, não vai dar Flamengo, vai dar Palmeiras. A Supercopa é uma das poucas taças, além do Mundial, que o Abel Ferreira não conquistou no Palmeiras. Então ele vai conquistar dessa vez. Lewis, e o Arthur, vai apresentar um recurso para reverter a sentença? Sim, ele vai correr atrás dos direitos políticos dele. Tenho participado de muitas reuniões com ele, com especialistas e tal, com o nosso jurídico, pra gente fazer as ações que tem que fazer na justiça e reaver os direitos políticos dele. Afinal, todo o processo de cassação dele foi um processo injusto e que atropelou o direito de defesa que ele tinha, né? Ian Terra, qual a chance de você e Amanda assumirem alguma cadeira na LESP? Cara, eu vou te dar a resposta que me dão. Todo lugar que eu vou, né, das pessoas da política, de que é uma chance muito alta. Então,
Vamos esperar aí. Marcos BC Barbosa, essa proposta do aumento do teto de gastos do PT vai passar? Cara, provavelmente. Agora, essa proposta que o PT tá falando de 200 bilhões de reais, né, pra fazer o que quiser, você vai ver muita gente indignada com isso. Muitas pessoas com razão, como eu. E muitos com aquela razão fake, porque o Bolsonaro usou mais do que isso, mais do que esses 200 bilhões que o PT tá pedindo, e à época essas pessoas que defendiam o governo apoiaram isso daí, né? Disseram que era necessário, que era o pós-pandemia e tal, aí ali tudo podia, e vão ficar indignados com o do PT. Tudo farinha do mesmo saco. Vitor Prats, Beraldo para prefeito de São Paulo em 2024? Cara, o Beraldo é um grande nome para disputar qualquer cargo que ele entenda que ele tenha que disputar. É um cara muito preparado, gosto muito dele. Votei nele, né, na eleição. Enfim, vamos ver. Eu acho que a gente tem que ter, sim, um candidato a prefeito de São Paulo. Na última eleição a gente fez 10% com o Arthur, né? Então, resultado expressivo e acho que a gente tem que disputar. Leitschauer, Leitschauer, enfim, nome muito difícil. Corremos o risco de moeda única com a Argentina e Venezuela. Quais seriam as consequências? Cara, isso seria desastroso. Mas assim, eu não acho que isso vai acontecer. A chance disso acontecer é mínima, né? Até porque agora a gente tem um pouco de autonomia do Banco Central. Então, difícil desse tipo de proposta avançar. Mas, pessoal, vamos lembrar que quem propôs isso primeiro foi o Paulo Guedes. Tem até notícia disso, todo mundo lembra. Então, hoje estão falando como proposta do PT e tal, o que eu não duvido. Mas é bom lembrar que os bolsonaristas também propuseram isso. Farinha do mesmo saco, tudo igual. Matheus Dober faz uma importante pergunta. Qual é o estilo de música favorito, cara? Sertanejo. O Joe Bernardo, Renatão, tô na torcida pra você e Amanda assumirem. Até quando pode ficar como suplente? Cara, a gente é suplente pelos 4 anos, né? Até 15 de março de 2027. Assim, o suplente ele assume em caso de renúncia de qualquer um dos 8 eleitos, né, pela nossa legenda. Então, caso de alguém virar secretário, caso de alguém renunciar ao mandato para assumir algum outro cargo, caso de alguém disputar uma eleição para prefeito no meio do mandato, tem vários casos que ocorrem, né, em várias câmaras, várias assembleias, no próprio Congresso Nacional. Então, a nossa suplência é como se fosse, a gente ali somos os primeiros reservas, né, desses 8 titulares que estão lá até o final do mandato. Tem gente que sai também, às vezes, por licença médica, né? Isso acontece muito. Às vezes, licença maternidade, isso é uma coisa que acontece bastante. Tem vários casos. O Vinícius Fati, você acha que o Palmeiras um dia vai ser campeão mundial? O Palmeiras é campeão mundial de 1951, quem reconheceu isso foi a FIFA, por meio de contato que foi feito com o Ministério dos Esportes. Isso tem documentos. Então, quem disse isso sou eu. Foi a FIFA. Da mesma maneira que a CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, confirma que o Palmeiras é campeão brasileiro, 11 vezes campeão brasileiro. É o time que mais tem brasileiro, é um dos times que mais tem Copa do Brasil, é o time que mais tem Libertadores, é o segundo time que tem mais paulistas, é o time que tem mais títulos internacionais. Esse é o Palmeiras. Cara, o Genan perguntou, Renato, presidente 2026. Cara, eu não vou nem ter idade pra isso. Vamos com calma aí. Aleatórios, acha possível um candidato ateu se eleger para cargos no executivo como presidente ou governador? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu acho difícil. A gente vive num país de maioria cristã e as pessoas elas acabam votando na pessoa muito por alguma identificação, né? Então não vejo isso sendo possível, né? Tem gente que muitas vezes votou no deputado porque é da cidade, votou na pessoa porque ela é trans. Tem gente que vota por qualquer identificação que elas criem na cabeça delas, né? E a religião é uma delas. Antes que alguém, né, questione, eu também sou cristão e, enfim. Mas não acho que isso deve ser o primeiro ponto para você escolher um bom representante político, né? O Domingos César, vão tomar conta de parte da administração de um partido nanico ou vão criar o de vocês? Eu acho que deveria criar o do MBL. Eu acho que seria uma aventura divertida agora. Que nem eu já falei aqui no início. É um processo muito burocrático, é um processo custoso, né? Mas eu acho que seria uma aventura muito louca, né? Então, sei lá, quem sabe. Match0014. O Lula tem chance de perder a presidência e ser preso de novo 2 vezes, sempre mais gostoso. Cara, o Lula não tem nenhuma chance de perder a presidência porque ele foi eleito agora. Só se ele sofrer um impeachment, que eu duvido. Né, uma vez que ele vá, no primeiro momento, fazer um acordo lá com o Centrão, com toda essa turma que tava com o Bolsonaro, para ele ter base de governo, né? Ele não é tão idiota quanto o Bolsonaro, né? Então talvez ele safe por isso. Vamos ver. E
Claro, depois que acabar o mandato dele, se ele não se reeleger mais uma vez, Deus me livre, aí eu acho que ele já vai estar muito, muito velho pra ir pra cadeia. O Pedro Gurevich, o Amoedo deixa de ser nosso possível nome pra 2026 depois das declarações de voto? Cara, eu acho que ele perdeu muito com o público dele, assim. Ter declarado voto no Lula foi péssimo pra imagem dele, né? Então, eu acho que ele se enfraqueceu muito, ele ficou muito pequeno. E também, eu acho que, sei lá, ele mostrou ali que ele tá jogando sozinho, assim, ele tem as opiniões dele e quem quiser que vá com ele, né? Achei uma pena a declaração dele. Mais uma pergunta, o Danilo Gentili se candidata a presidente ou é só piada? Cara, eu não sei dizer assim, se é só piada ou não, mas eu acho que, cara, ele é um cara muito inteligente, ele entende bastante de política, ele se posiciona muito bem contra essa agenda do politicamente correto, contra Lula e Bolsonaro. Ele teve uma posição muito digna ao longo dos últimos anos. É um cara que entende bastante de política, de economia, muito mais do que às vezes ele transpareça. E outra, assim, é um cara que tem um perfil, né? Tem um perfil cristão, né? O que a gente falou até agora há pouco aqui no vídeo, então muitas pessoas se identificam com isso. É um cara que tem um posicionamento muito bom, que tem uma inserção muito grande. Ele é hoje líder de audiência no horário dele, né, na televisão. Então ele tem acesso às mais diversas classes sociais. É um cara muito conhecido no Brasil. A gente chegou a fazer uma pesquisa no ano passado com ele. Chegou a pontuar 4%, né? Quem lembra dessa pesquisa. Então acho que um cara que tem um perfil. E outra, né? Olha aí, o líder mais popular do mundo, Volodymyr Zelensky, né? Um cara que era humorista, quem sabe. Na Itália também a gente tem o caso do Beppe Grillo, que foi o cara que fundou o Movimento 5 Estrelas, um ex-humorista também. Então, não levem na brincadeira. O que esperar dos próximos 4 anos? Cara, espere um país que tá quebrado economicamente, um país que politicamente é desgastado, esgarçado, tecido social brasileiro, assim, terrível, cara, terrível. Eu acho que serão 4 anos muito ruins. O Lucas Costa Leite, só o Verdão mesmo pra nos dar alegria nesse momento conturbado. Pois é, cara. Eu inclusive recomendo vocês que não são palmeirenses a virarem palmeirenses, porque é muito bom. Esse ano, por exemplo, a gente comemorou 3 títulos. Recopa Paulista, Campeonato Brasileiro. Ano passado mais 3. Então, assim, ao menos você fica feliz em várias oportunidades ao longo do ano. Então eu recomendo muito. Você que torce para outro time que não ganha título, venha ser palmeirense. O Guri Gitano, votei em você, Renatão. Como irá trabalhar não estando eleito? Cara, vou continuar gravando vídeos aqui, vou continuar com as redes sociais 100% ativas, pra estar preparado, eventualmente, em caso de assumir o mandato. E é isso, vamos tocar aqui. Eu não comecei ontem, muito pelo contrário, comecei há 8 anos a fazer vídeo na internet, a participar de manifestação, a fazer ato, enfim. E tudo isso vai continuar normalmente. E se Deus quiser enfim, nos der a oportunidade de assumir o mandato na Assembleia, vou estar mais do que preparado, como vocês já imaginam, para isso. O Alexandre, qual modificação foi feita no orçamento secreto? Rafa de Moraes, já pensou em mudar do Brasil, esquecer tudo e recomeçar em outro país? Cara, vou te falar que isso já passou pela minha cabeça várias vezes, né? Eu já pensei, cara, em terminar meu mestrado fora do país, em sei lá, cara, ir pra qualquer lugar. Eu já pensei muito, mas eu acho que não sei se conseguiria. Acho que eu ia ficar com muitas saudades daqui, do que eu vi com o MBL, da minha família, amigos, etc. Então não sei se eu seria um cara pra ficar muito tempo fora daqui. Mas já pensei isso 1 milhão de vezes, como quase todo brasileiro já pensou, né? O Rauri faz uma importante pergunta: o que esperar dos próximos anos do Palmeiras? Cara, precisa contratar gente, né? Primeiro, precisa contratar gente. O time é muito bom e seguir ganhando títulos, que agora eu tô mal acostumado. Menos de 2 títulos no ano eu nem vou comemorar. E é isso, meus queridos. Voltamos a qualquer momento respondendo perguntas das mais diversas que vocês mandam lá no Instagram. Quem não me segue no Instagram, faça o favor de me seguir. Todas as minhas redes sociais sempre estão na descrição do vídeo, beleza? Se vocês gostaram deste vídeo, querem que eu faça outro vídeo respondendo mais perguntas, comenta aqui no comentário. E também já se inscreve no canal, por favor, confere a inscrição. Às vezes o YouTube tira, ativa o sininho. E é isso. Beijos e abraços.